A falta de energia elétrica é um dos entraves ao desenvolvimento de Roraima. O estado importa da Venezuela mais de 70% da energia que consome. O restante é produzido por 4 usinas termoelétricas, ao custo de R$1 bilhão por ano. Nós vamos debater esse e outros temas com o senador Telmário Mota, porque o desenvolvimento de Roraima é assunto de estado. Roraima é a única unidade da federação que não está interligada ao Sistema Nacional de Geração e Transmissão de Energia. A construção do chamado Linhão de Tucuruí é a solução para resolver os constantes apagões que afetam a população do estado. Mas as linhas que farão a interligação com Tucuruí devem atravessar 125 quilômetros de terras indígenas. A falta de autorização da FUNAI impede o avanço da obra. Quase a metade do território de Roraima é composta por reservas indígenas. São 32 áreas demarcadas. E hoje eu tenho a companhia aqui no programa Assunto de Estado do jornalista Silvio Guedes. Senador, obrigado pela presença. Obrigado, eu que agradeço a você, Ronaldo, Silvio Guedes, por dando essa oportunidade de a gente estar aqui debatendo o meu estado de Roraima, né? Pelo menos ter a oportunidade de aproveitar aqui esse programa para que a gente possa externar o que realmente vem acontecendo no estado de Roraima. Senador, nós mostramos aqui no início do programa que uma das perspectivas para melhorar a situação energética é o Linhão de Tucuruí. Antes de falar propriamente dessa solução, eu queria que o senhor explicasse para o resto do Brasil como é que esse problema afeta hoje os moradores de Roraima, porque há muitos apagões no estado, há muitos apagões, tivemos 36 apagões em 2016, em 2017 vários, há uma média de quase um apagão a cada 3 dias. Como é que é a realidade hoje do estado em relação ao fornecimento de energia? Então, Ronaldo, essa é uma realidade. Veja você, quando começaram os apagões no Brasil, Roraima ficou protegido exatamente por esse acordo que tinha com a Venezuela. A Venezuela, quando foi feito esse acordo com a Venezuela em fornecer energia para o estado de Roraima, ao nosso consumo chegava ali, eu acho que a uns 100 e pouco, 150, 130 megawatts. E eles ficaram ali na incumbência de oferecer até 200, 220 megawatts. Bom, com essa crise da Venezuela, acabou a manutenção da linha e foi caindo o fornecimento, a qualidade de energia. Mas, paulatinamente, foi criando as termoelétricas, né? Que é uma energia terrível, cara, poluinte, insegura, e é de lá de péssima qualidade, de ordem que agora, com a crise da Venezuela se agravou, e caiu muito mais ainda. Então, nós temos a média aí de 180 megawatts de consumo e, segundo a informação da Boa Vista Energia, que é da Eletrobras lá, eles teriam hoje condições de fornecer 220 megawatts, mas não é verdade. Os fatos mostram, você acabou de mostrar um dado estatístico, que toda vez que a Venezuela tem uma queda substancial, as termoelétricas não entram em operação imediatamente e entram nos apagões, né? Então, realmente, hoje, um dos gargalos... Eu, quando vim para cá, Ronaldo, eu queria voltar um pouquinho na história aqui, rapidamente. Perfeitamente. Quando passou a estado, Tocantins, Rondônia, Roraima e Amapá, Roraima tinha a perspectiva de ser a grande fronteira agrícola do país e um estado expoente, né, de crescimento, etc. Por quê? Porque nós temos ali vizinhos que importam 70%, 80% do setor primário. Tem a Venezuela, que tem aí mais de 500 bilhões de PIB, né, de dólares. Temos a Guiana Inglesa também, é compatível com Manaus, que tem 2 milhões. Então, a Manaus importa ali 50%, 70%, 60% do que consome no setor primário. A Guiana Inglesa também. A Venezuela chega até 70%. E mais para frente um pouquinho, nos países caribenhos, eles exportam serviço, que é turismo. Então, os demais é tudo importação. Então, dada a situação geográfica
geográfica do estado de Roraima, a proximidade e a facilidade de escoamento de produção, Roraima era para ser realmente uma grande, hoje, explosão de desenvolvimento. Lamentavelmente, a condução política do nosso estado não levou a isso e criou gargalos, né? Antes de quando nós éramos território, nós éramos o maior exportador de minério, Silvio, o maior exportador de madeira e o maior exportador de gado bovino do norte do país. Então, nós tínhamos uma outra fonte econômica, que não era o contra-cheque. E Roraima caiu na mão do contra-cheque. Imagina, um estado grande, geograficamente, pequeno de população, 500 mil pessoas, e que hoje vive praticamente do contra-cheque. Então, não foi preparado o estado politicamente, economicamente, de gestão, no sentido de o estado realmente aproveitar esse potencial e desenvolver. Quando nós viemos para cá, nós trouxemos isso na mala, essa preocupação. Então, lá tínhamos 4 gargalos, né, que realmente impediam a questão energética, que nós estamos hoje abordando aqui, a questão da febre aftosa. Nós fomos o maior exportador de gado bovino, mas estava há 50 anos que a gente só podia mandar para Manaus, porque o resto do estado do Brasil estava já livre da febre aftosa e Manaus estava em médio risco. Então, nós podíamos mandar só para lá em Macapá. E também a mosca da carambola, que são as moscas de frutas, né? Também foi constatado ali. E a questão energética. Então, eram 4 gargalos. E aí, um Parque do Lavrado. Quando passaram as terras do Estado, da União para o Estado, foi ali um artigo que constou do decreto dizendo que tinha que criar mais uma reserva. Ora, só em área indígena são 46%. Né? E as outras reservas chegam a Não sobra terra. Não sobra terra nenhuma. E criar ainda mais uma área, porque Roraima tem uma área lá de campo que eles chamam savana, né? Que é um campo sem mata, sem nada e tal. E queriam criar nessa área também mais outra reserva. Isso eram gargalos que impediam o desenvolvimento, investimento, essas coisas todas. E nós conseguimos. Tiramos ali eu quero voltar à questão energética, mas eu quero mostrar esse caminho rápido que fizemos aqui. Tiramos a questão do Parque do Lavrado, convencemos o governo federal, na época a presidente Dilma, ela tirou do decreto, isso amenizou, deu mais segurança jurídica na questão fundiária, né, como está agora começando a poder sair a titulação. E a questão da febre aftosa, Roraima ficou livre também, tivemos uma participação muito atuante nesse sentido, e a mosca da carambola nós estamos buscando a solução, o que tem na Austrália e o que tem também hoje no Vale de São Francisco, né, ali em Petrolina e Juazeiro, através de radiação. Né, que a fruta passa por um processo desse, morre ali qualquer tipo de praga, da praga, etc., né, ali das lavas, e ela pode ser exportada. Mas está ficando a questão energética. A questão energética, a gente falou muito bem. Hoje nós temos esse gargalo dessa energia termoelétrica, junto com a Venezuela, e que não está dando sustentação. Então, isso impede um alto investimento. Nós tivemos recentemente uma conversa com 83% das pessoas que detêm o PIB de Goiânia, que eles queriam ir para lá. Olha, o hectare em Goiânia hoje está custando 50 mil, né? E lá é 8 mil, 10 mil, então muito abaixo, passivo de investimento e com o mercado. Mas a questão energética não passa essa segurança. Mas nós temos feito grande gestão nesse sentido. Ainda no governo Dilma, nós conseguimos uma autorização, porque é o único estado que não está interligado no sistema, né? Com a linha de Tucuruí. Parou ali numa reserva indígena que tem entre Manaus e Roraima. Nem é nem pela força dos povos indígenas, é pela manipulação, né, de ONGs, etc. Tal. Mas até que na presidente Dilma ela conseguiu o atestado, a liberação tanto do IBAMA quanto da FUNAI. Entretanto, depois que ela caiu, outras forças, outros interesses entraram em jogo, de ordem que essa ação está meio paralisada. Então, o leão de Tucuruí não depende mais de autorização de índios e de IBAMA para que essa obra prossiga? O senhor acha que tem algum problema político acontecendo? Não, houve um retrocesso. Né? Com a saída dela, houve um retrocesso. A empresa que tinha ganho a licitação já estava querendo entregar, porque ela acha que tinha tido prejuízo, que levou quase 4 anos, 5 anos. Ela já tinha material que tinha sido. Então, eles estão novamente pegando essa nova autorização. Não sei como aquela autorização sumiu, tanto do IBAMA quanto... Acho que parece que até uma ação do Ministério Público nesse sentido, né? Eu sempre tenho dito aqui, Ronaldo Silva, que o IBAMA e a própria FUNAI, e olha que eu vim de comunidade indígena, e sei muito bem, hoje a maior necessidade de energia são nas comunidades indígenas. O Roraima tem 380 comunidades indígenas, mais de 60 mil. Né? O POR representa ali 18% do eleitorado.
E a população indígena hoje, ela, de um modo geral, a informática chegou lá dentro. Ali tem a parabólica, ali tem a Wi-Fi, ali tem o WhatsApp, tem as redes sociais. E as pessoas são assim, é natural a evolução, né? O indígena ele pode ter hoje, usufruir, né, daquilo que hoje a sociedade mundial usufrui, de benefícios pessoais e familiares. Agora, ele não perde a sua cultura, não perde seu hábito, não perde a sua origem. Mas ele, por exemplo, se os povos indígenas de Roraima for viver hoje de uma alimentação natural, ela não sobrevive. Agora, senador, mesmo que a obra comece, é uma obra longa. Longa, uma obra que vai demorar. Então, esse problema energético, esse déficit vai permanecer por um tempo. Pelo um bom período. Pelo menos 2 anos é tranquilo. Mas ontem, o ministro da Minas e Energia esteve aqui, ele foi questionado até pela senadora Ângela, nesse sentido, e ele disse que está retomada o diálogo. O próprio governo federal quer fazer a construção da obra, né? Até porque essa obra realmente está faltando uma decisão de governo, uma decisão política, como a Dilma tomou. Ela falou para o ministro da Justiça, eu quero em 15 dias. Isso aí. Porque é o único estado que não é o único estado, e assim, não passa em área indígena, passa na área do DENIT. Toda EBR, 50 quilômetros para um lado, 50 para o outro, pertence ao DENIT. Não é mais da comunidade indígena, é de ninguém. Ora, logo aquela área, aquela linha vai passar na beira da BR. São faixas de domínio federal. Domínio federal, que não está, embora também a questão da FUNAI seja domínio federal. Mas, como eu te falei, há forças, né, de ONGs ali interessadas, gente que vem dificuldade para colher facilidade, né, porque tem preço. Quando tem preço, se sabe que não é um dano, né? Tem preço. O senhor havia citado alguns dos entraves ao desenvolvimento de Roraima, e o senhor falou da energia, o senhor falou da questão do problema das terras, né, que poucas terras produtivas, ou pelo menos livres para a produção, e o isolamento, questão de rodovias, questão de acesso também por avião. Não, aí nesse sentido está atente, presta atenção. Nós temos hoje um porto no Amazonas, fica a torre de 1.200 quilômetros, cai no alto mar e tranquilo, né? Temos a Venezuela, também que está franqueada, porto que cai ali no Atlântico e tranquilo para exportação. E temos também um projeto com a Guiana Inglesa, que dá 700 quilômetros, mais ou menos, né? Que pode ser feito também uma parceria com a criação de um porto ali. Então, a questão do escoamento da produção, tanto é que Roraima, já com tirado esses entraves fundiários e tal, e que há muita terra ainda para ser produzida, para se produzir lá, houve um crescimento substancial na produção de grãos. E eu estava vendo ontem, por exemplo, o PIB do nosso estado cresceu, está entre os 10 melhores do país, né? E teve do norte, eu acho que é o terceiro ou o melhor. Não, e a renda per capita de Roraima também é significativa comparada com os outros estados do norte e do nordeste. Bem comparativo, bem significativo. E o que acontece com isso? Em função já do setor primário está acontecendo. Né? Agora, na hora que você der a questão de trafegabilidade, de escoamento, isso aí está tranquilo, está tranquilo. Agora, a questão energética é porque tem que botar pequenas indústrias também. O senhor falou aí que Roraima virou o estado do contra-cheque, uma alusão ao fato de que os servidores públicos basicamente movimentam a economia. O que faltaria para, então, a economia migrar também para a área produtiva? Exatamente essas políticas que precisam ser implementadas. Né? A questão energética, implementou. Questão da titulação agora, né? Se fizer a ZEE, que é a Zona Ecológica e Econômica, você também dá a definição da titulação. Titulou, o capital vai. Eu sempre digo que o dinheiro do capitalista, ele é fêmea, ele tem que parir. Então, ele vai para onde ele realmente vai produzir. Né? E está todo mundo já de olho ali, né? De olho, porque há mercado, né? Há um mercado. Para vocês terem uma ideia, a própria população de Roraima, que é 500 mil pessoas, você vai na feira, a beterraba é de fora, a cenoura é de fora, o pimentão é de fora, a laranja é de fora. Quando você tem mercado, tem área lá para produzir, isso é abundância. Né? Uma saca de milho custa R$500, ou R$50. De 50 quilos, quer dizer, está muito acima do mercado, da média nacional. Né? Então, isso cai ali, por exemplo, Rondônia, Mato Grosso, Paraná, isso acho que fica em torno de 18, tá, uma saca de 60 quilos. Né? E o fato de Roraima ter que importar a maioria dos seus bens de primeira necessidade aumenta o custo de vida da população, né? Além de aumentar o custo de vida, você
você descapitaliza o Estado, você mexe na economia, porque você pega dinheiro do Estado e coloca em uma outra economia, em outro Estado, né? Quando você poderia estar comprando ali aquelas coisas básicas, podia estar fomentando a economia, aquecendo a economia para ela crescer ali dentro. Agora, o senador, a regularização de terras, que agora está mais fácil com a aprovação da MP, né, da regularização da 759, na Amazônia Legal, ela favorece o desenvolvimento econômico dos estados do norte, mas ela gera também uma resistência de outras pessoas que alegam que essa titulação pode trazer prejuízo ao meio ambiente da região amazônica. Como é que é possível conciliar essas duas posições? A posição dos estados que querem titular para dar segurança jurídica, da posição de outros estados e ambientalistas que dizem que é preciso segurar o desenvolvimento na região amazônica. É engraçado, né? Eles não moram lá. E eles não sabem qual é aquela necessidade. É aquela história, não calça o sapato, não sabe onde está apertando. Essa história, há muito uma lenda, né? De que tem que preservar a Amazônia, que se titular vai realmente degradar a terra, vai afetar o meio ambiente. É muita falácia, porque já tem áreas disponíveis. É onde tem essa... Pra você ter uma ideia, Ronaldo? Hoje, legalmente, você só pode explorar 30%, 20% de uma terra titulada. Sim, só porque 20%. Tem a reserva legal, tudo. Tem a reserva legal, você não pode código... mais do que isso. Então, está preservado, não existe, as leis já garantem isso. Então, essa é a falácia, né? Então, tem que titular sim, para poder ir buscar essas linhas de crédito barato, para segurar o homem no campo, para ele produzir ali, porque senão, olha como está acontecendo no Estado hoje. Um Estado daquele, é um Estado sempre um Estado pacífico, né? Um Estado de pessoas do bem. Hoje nós estamos vivendo crise. Hoje nós temos, por exemplo, no estado de Roraima, lamentavelmente, temos o trabalho infantil acentuado, a violência, né, muito grande. Saiu um dado recente mostrando que é o estado onde mais se matam mulheres no Brasil. Né? E está se matando no trânsito, também se mata muito, né? E está a onda de criminalidade. Hoje, por exemplo, é inadmissível que um estado daquele tamanho facções criminosas dando comando. Você imagina isso? Não é possível. Não é um Rio de Janeiro, que realmente é um país dentro desse país Brasil, que é continente, né? Esse continente chamado Brasil. Então o Rio perdeu o controle. Perdeu o controle. Hoje tem que ser justo. O Rio de Janeiro, por exemplo, hoje o Estado brasileiro está perdendo para a criminalidade. E em Roraima não pode acontecer isso. Não é um Estado desse tamanhozinho, formado por todo um grupo do bem, pessoas de bem. Então tem que realmente implementar ali políticas rápidas, no sentido de você fazer essas correções e dar àquele Estado, eu não tenho nenhuma dúvida, você estabelecendo em Roraima essa titulação, fortalecendo essas fiscalizações, negócio como eu falei, da mosca, fortalecendo, dando as pessoas buscando essa linha de crédito que retorna muito dinheiro dos bancos federais, do BASA, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Então, essas linhas de crédito chegando na ponta, Roraima daqui a uns dias, sem nenhuma dúvida. Senador, nós temos uns dados que nós vamos mostrar aqui acerca da imigração, né, dos refugiados venezuelanos. Uhum. Só no primeiro semestre tivemos 7.600 pedidos de refúgio, né, e uma característica desses venezuelanos que estão vindo para cá, né, a maioria homens, 27% têm formação superior, então estão vindo também profissionais, e grande parte entrando ali por Roraima. Qual que é o impacto hoje desta vinda em massa, podemos dizer assim, de venezuelanos para o estado de Roraima? É preocupante. É preocupante. Por que é preocupante? Porque nós acabamos de dizer que Roraima ainda vive no contra-cheque. Mesmo vindo uma mão de obra especializada, vai trabalhar onde? Se nós não estamos aparelhados, né, para gerar renda, gerar emprego. O Estado não está preparado. O Estado não está preparado. E olha, vamos ser claros, a questão da Venezuela não é uma crise passageira, não. A gente vê o presidente Temer que toma medidas impopular que só tem 5% de aprovação. E o povo fica quieto. Não sei se é porque a gente também é muito quieto, né? A característica do brasileiro. Do brasileiro. E ele, o Maduro, que tem 30% de aprovação, que tem lá dentro a Rússia, que está lá dentro a China, que está lá dentro a Cuba, que militarizou todo o sistema de governo. 11 ministros são generais. A maioria dos governadores são generais. Estatizou a maioria das grandes empresas. Entregou para as Forças Armadas, deu governabilidade. Quem vai derrubar ele? Como ele vai cair agora? Como vai mudar esse sistema? Na hora que ele entender. Então, o senhor acredita que esse êxodo de venezuelanos não é um problema que vai se resolver rapidamente? Não, muito pelo contrário. E aí houve também uma
a prefeita de lá, de Boa Vista, da capital, que ela até agora não tinha se metido em nada, ela teve um encontro aqui com 10 ministros e levou uma proposta para essa migração que criou um caos absoluto. Ela chegou lá e prometeu um aluguel social de R$ 1.200, prometeu mais roupa lavada, comida e transporte aéreo. Meu Deus, isso bateu lá dentro, deu um eco. Porque a tendência dos venezuelanos é ir para a Colômbia, né? É uma tendência natural. Mas com essa oferta, né? E aí, ó, para hoje, você foi em Roraima, a realidade está triste. Onde eles estão vivendo hoje? Os venezuelanos vivem... Dormem na rua, impressionante. Eu estava até vendo, grandes emissoras de televisão lá não estão divulgando, mas à noite, as árvores, aquelas lanchonetes, as praças, é rede para todo lado. Eu nunca vi aquilo. Parece assim quando há um garimpo, uma história de garimpo, não tem aquelas invasões de garimpeiro que não tem onde colocar, desse jeito à noite. Eu fiquei impressionado, né, porque eu não tenho muito hábito de sair à noite. E fui dar uma volta na cidade, olha... A cidade principal está tomada de rede. E agora, eu acabei de saber que está tendo um surto, né? Parece que de malária ou de outras epidemias que está acontecendo. Então, vai começar a acontecer isso. Né? Nós temos um problema seríssimo, é seríssimo. E eu denunciei isso desde o primeiro momento. Fora, isso vai recrudescer, isso vai aumentar, pode tornar uma situação incontrolável e tal. E a prefeita fez essa oferta, a população local reagiu. Meu Deus do céu. É porque só essa oferta de aluguel dela é maior do que a renda per capita da Tu já imaginou? Né? Maior do que a renda per capita. E o povo de Roraima, que está desempregado, que não tem onde morar, que mora de aluguel, se sentiu marginalizado e desprotegido. Falou, pô, eu vou pagar imposto para o cidadão lá, né? Com todo respeito, tem um lado humanitário e tal. Então não é o caminho, não era o caminho. Eu acho que realmente o caminho é outro. Eu acho que o país tem que ter todo esse zelo de receber, olhar o lado humano, mas buscar junto com a ONU uma solução realmente internacional. Não seria preciso também uma intervenção do governo federal nessa questão, senador? Fundamental. Porque se trata aí de uma relação de dois países. Fundamental. Eu cobrei isso desde o início. Né, do chanceler, aqui era o Serra, o senador Serra, tenho cobrado de todos os ministérios, ministro da Justiça, com o próprio presidente. Hoje vou estar com o presidente, cobrar dele de novo. A presença federal é fundamental. Os abrigos que está tendo ali, a acomodação, realmente está criando um caos social. Lentamente, muito assalto, já está tendo muito assalto, muita gente na rua ali, serviço já escravo, tá? Eu soube que já está acontecendo, porque aquela mão de obra, prostituição, é uma coisa impressionante. Vocês sabem, por exemplo, Ronaldo Silva, que a Venezuela e o Chile pareciam que eles não eram dois países da América do Sul. Eles tinham um padrão de vida acima dos demais países, né? O olhar dele era para a Europa, para a América do Norte e tal. Então, o comércio deles era nesse sentido também. Mas a Venezuela, com essa crise, está tendo o desabastecimento, crise econômica, política, etc, etc. E olha, uma coisa que é até grosseira, mas é um dado que eu vou dizer aqui. Por exemplo, normalmente o prostíbulo da Venezuela era abastecido, lamentavelmente, pelas brasileiras, colombiana, peruana, porto-riquenha, etc. ali. Hoje o estado de Roraima está lotado, gente com alta formação. Agora mesmo um juiz estava numa praça, né, tocando instrumento clássico, juiz federal. Vi essa reportagem. Né? Você viu aquela reportagem? Que veio da Venezuela, né? O cara veio da Venezuela, estava ali na praça pública, tocando um instrumento clássico, aí eu vi o cara, numa postura realmente, sabe? É lamentável um quadro desse, é lamentável. Senador, muito obrigado por vir aqui ao nosso programa para falarmos um pouco sobre Roraima. Foi um prazer recebê-lo. Olha, quem agradece sou eu, Ronaldo Silva, mas eu quero dizer para você, telespectador que está nos ouvindo, não pense, a gente colocou aqui as coisas ruins, né? A gente fez um raio-x da realidade. Mas olha, Roraima tem 500 mil habitantes, é um estado geograficamente grande, robusto, bem posicionado. Tirado esses entraves, pode acreditar, é o melhor estado para se morar, para se investir, ainda é o estado de Roraima. Não tenho nenhuma dúvida. Quem acreditar em Roraima está acreditando no futuro. Pode acreditar nisso.
Muito obrigado, senador. E nós agradecemos também a sua audiência. Você pode rever essa entrevista que está disponível lá no nosso site, senado.leg.br/TV. Pode entrar em contato conosco para fazer críticas, sugestões. Ligue pelo 0800 61 2211. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.